Glórias a Deus, graça e paz, meus amados irmãos, povo que serve ao Senhor dos Senhores. A palavra de Deus diz assim no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando, como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que estiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus, louvado e exaltado seja o nosso Senhor eternamente. Meus amados irmãos, grande é a seara, mas poucos são os obreiros. Isso é uma dura realidade que tem atravessado os séculos e os milênios. Jesus, nosso maior exemplo, e quem expressou essa declaração em sua trajetória nesse mundo, nos demonstrou o prazer de servir. E por que o fez? Porque ele nos conhece e sabe que o ser humano é deveras acomodado. Todos querem ser servidos, mas poucos estão dispostos a servir. Quando nos convertemos, meus irmãos, o ato mais importante das nossas vidas, realizamos uma grande descoberta. Tudo é novo, desconhecido. Então precisamos receber informações para adquirir conhecimento. E vamos reunindo informações, colocando-as em prática. E em seguida começamos a testemunhar do poder de Deus nas nossas vidas. Isso aconteceu comigo e contigo também. Passado esse primeiro estágio inicial, precisamos nos conscientizar de que já podemos compartilhar informações, conhecimentos e ações. Além, naturalmente, dos testemunhos. Nós crescemos espiritualmente. Nós amadurecemos, meus irmãos. Precisamos compreender que aprendendo estaremos até o último dia das nossas vidas. Mas já nessa fase, precisamos não apenas receber, mas temos também o dever de dar. De graça recebemos, de graça damos. Jesus ordenou, meu amado, presta atenção, o ide. Ele não ordenou o continue sentado aí. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Existem pessoas, meus amados, que estão há décadas sentadas nos bancos da igreja e não saem nem por um decreto. Meus amados, não podemos ser egoístas e engavetar os dons que o Espírito Santo nos dá. Quem confessa a Jesus e permanece nos seus caminhos, certamente tem dons, possivelmente vários, recebidos, ainda que não tenha consciência disso. Precisamos praticar para descobrir. Quem não tem aspiração para evangelizar, sirva no templo. Quem não tem aptidão para pregar, trabalhe na escola dominical, nos grupos de louvor, na visita aos presídios e hospitais. Faça alguma coisa, meu irmão. Sinta-se mais útil. Participe da obra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A palavra diz assim:
Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Meus amados, servir ao Senhor, mais que um dever, é uma felicidade, um prazer inigualável. O ser humano resiste a mudanças. Normalmente demora a enfrentar essa nova condição do ser servido para o servir. Mas depois que cruza essa fronteira, aqueles que efetivamente são do Senhor não voltam mais atrás. Já que, em realidade, não mudaram por iniciativa própria, mas foram conduzidos pelo próprio Espírito Santo do Senhor. E Jesus nos ensinou que é mais bem-aventurado o ato de dar do que o ato de receber. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, a palavra de Deus diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É indescritível, meus irmãos, a sensação de ser parte da obra do Senhor. Mas aqueles que resistem ao Espírito não desfrutam desse prazer. É uma honra sentir que estamos dando continuidade ao trabalho iniciado e ordenado pelo Senhor Jesus. Sentir que estamos fazendo a vontade dEle. Que o estamos agradando ainda mais do que a nós mesmos. É bom sentir que somos importantes para Deus. Mas as pessoas preferem ser importantes para o mundo. Meus amados, o mundo termina aqui, nesta vida. Mas nós sabemos que o Senhor e os seus fiéis permanecem por toda a eternidade. Sejamos sábios, irmãos. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, a palavra de Deus diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Meus amados, Jesus já admitia que os ceifeiros são poucos. Você está esperando o quê, meu irmão? Precisamos de pessoas valentes como você. Pessoas dispostas a enfrentar a rejeição, mas ganhar a salvação. Dispostas a encarar os perigos, mas cumprir com a missão de Jesus. Dispostas até mesmo a perder a vida terrena, mas ganhar a vida eterna e com galardão. Não dá para esperar mais, irmão. A hora é agora. Existem pessoas que estão orando a Deus para que envie mais ceifeiros para a sua seara. E você certamente é um deles. Não resista mais. Venha logo. Põe as mãos à obra. Você é capaz de fazer a diferença. Junte-se a Jesus e a nós, nesse trabalho sério de divulgação das boas novas. Cada alma que se salva gera uma comemoração nos céus. Eu quero chegar lá no meio de uma grande festa e ser aclamado como um grande gerador de alegria entre os anjos de Deus. Glórias a Deus. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma,
não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus amados, o mundo anda disperso. As pessoas creem no que desejam, naquilo que escolhem crer, que lhes parece mais adequado. E poucos são os que têm a sua face voltada para o verdadeiro Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. E dessa forma, as pessoas servem a falsos deuses, às concupiscências da carne, aos guias espirituais, aos santos, aos ídolos e até mesmo aos demônios. O mundo precisa conhecer a verdade de Deus para se libertar. Eles não sabem, não admitem, não reconhecem, mas precisam conhecer a Jesus, precisam crer nele. Lembre-se, irmãos, dentre os que ainda hoje se encontram no caminho da perdição, muitos são escolhidos do Senhor. E Jesus está esperando justamente alcançar esse remanescente de pessoas para voltar e nos resgatar. Existem outros tantos, meus amados, que já estiveram nos caminhos do Senhor, mas se desviaram e precisam conhecer um forte testemunho de fé e a graça de Jesus para retornar à casa do Pai. Há muito para ser feito, irmão. Não podemos ficar de braços cruzados, sabendo que o mundo precisa conhecer e acreditar nas verdades de Deus. Mas como poderão crer naquele de quem nada ouviram? E alguns há que nem sabem que ele existe. Muitos pensam que ele teve a sua missão interrompida aos 33 anos e está morto. Mas como ouvirão a respeito dele, se não há quem se disponha a pregar, a ensinar a sua palavra? Carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Meus amados, muitos crerão, mas outros não. Os que são do Senhor, certamente em algum momento aceitarão a sua palavra. Não importa qual seja a reação das pessoas, temos que atender ao nosso chamado e cumprir com a missão de anunciar as boas novas a todo o povo, a recrutar mais irmãos para a nossa grande família. É ordem de Jesus. E se nós somos dele, certamente temos prazer em obedecê-lo, em cumprir com as ordens dele. Porque ele é o centro das nossas atenções, a razão das nossas vidas. E nos importa mais agradar a ele do que a nós mesmos. Se você nunca experimentou, meu amado, servir ao Senhor, eu te sugiro que o faça agora. Eu sou uma pessoa muito experiente profissionalmente. Tenho várias profissões. E realizo várias atividades no meu dia a dia. Atividades que eu escolhi por livre opção, ou para as quais a vida me conduziu através do Espírito de Deus. E que eu adotei por serem do meu agrado. Mas nenhuma delas me causa tanta felicidade como estar a serviço de Jesus. Te confesso, irmão, que nenhuma das atividades que realizo se compara à honra de servir ao Senhor, de deixar de lado meus diplomas e certificados, toda a minha experiência pregressa e assumir a condição humilde de servo amigo. Sim, irmão, servir ao Senhor é a melhor coisa que podemos fazer nesta vida. É simultaneamente uma prova do nosso amor por Jesus e do nosso amor pelos nossos irmãos. Além de ser o melhor investimento no nosso futuro. Bem-aventurado aquele que, quando o Senhor vier
o encontrar servindo assim. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 45, a palavra de Deus diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Certamente você não quer isso para si, para a sua vida, não é, meu irmão? Quem não serve ao Senhor, mesmo sem o saber, está servindo à carne, ao mundo, ou mesmo aos demônios. Esses são os servos maus e negligentes, que receberão a devida condenação de parte do Senhor. Não adianta negar, meus irmãos. Todos estamos a serviço de alguém, ou de algum bom ou mau ideal, durante todo o tempo. Não nos enganemos. Deus nos concede, a nós que somos dele, talentos, habilidades específicas para fazermos a sua obra. E certamente espera que coloquemos esses talentos, essas habilidades em prática. Que os utilizemos e não os engavetemos. A obra de Deus, meus amados, precisa de você. Os irmãos, meu amado, precisam de você. E o mundo muito mais. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Servamos a causa do Senhor. Você que está há tanto tempo sentado comodamente nos bancos da igreja ou diante da TV e não faz nada pela obra do Senhor e pelos irmãos, saia do receber, meu amado, para o receber e dar. Não seja egoísta, meu irmão. Foi através de algum irmão que Jesus te alcançou em algum momento da tua vida. E Ele está esperando para te usar em prol de outros muitos irmãos. Você tem talentos. Coloque-os em prática a serviço de Jesus. Afinal, você vai querer ouvir do Senhor, naquele dia, servo mau e negligente? Ou será que espera ouvir do Senhor, servo bom e fiel? Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com ele granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bom está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é seu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse,
receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus amados, meu amado, é a tua vez, irmão. Experimente a alegria de salvar almas da prisão de Satanás, de libertar pessoas de maus espíritos, do ocultismo, da idolatria. Experimente o prazer de usar os dons de Deus e ver pessoas curadas por seu intermédio, vidas transformadas, união estabelecida e mortos ressuscitando. Meus amados, isso não tem preço. Você tem poder e autoridade para realizar todas essas coisas, mas experimente a maior de todas as alegrias, que é ouvir a voz do Senhor dizendo: servo bom e fiel. Você quer, meu amado, que Deus faça grandes coisas na sua vida? Então faça alguma coisa pelo Senhor. Entre com tudo na obra de Deus. Eu vou ouvir. Eu já ouço a voz do Senhor falando comigo: servo bom e fiel. Glórias a Deus. E você, venha ouvir também, meu irmão. Levante-se da sua cadeira e passe a ser também um servo bom e fiel do nosso grande Deus. Mas precisa, meu amado, ser realmente servo, precisa ser realmente bom e precisa ser realmente fiel. Esse é o segredo da maior felicidade que existe nessa vida: servir ao nosso Deus. Venha, meu irmão, junte-se a nós e desde agora fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra e glória, e louvores, e poder, e força, e domínio para todo o sempre. Amém.